Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Marcelo. Boa Boa noite, noite. Rodrigo. Marcelo, obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Você é o nosso segundo convidado desse projeto novo, que é o Real Mind Podcast. É uma honra, hein? Eu que agradeço vocês aí pela oportunidade de a gente bater esse papo hoje. Vamos lá, vamos bater esse papo. Marcelo, começa se apresentando. Como é que você se apresenta e como é que você entrou no mercado imobiliário norte-americano? Vamos lá, eu me chamo Marcelo, eu sou, eu trabalho com engenharia, eu sou engenheiro, na verdade, né? E faz 34 anos que eu trabalho nessa área, e mais especificamente na área de concreto, que foi a grande vida minha na área de trabalho foi da área de concreto. E há 4 anos atrás, eu morava no Canadá, morei quase 10 anos no Canadá, e há 4 anos atrás eu estava me planejando para me mudar para os Estados Unidos. E, e aí, logo que foi aprovada a minha imigração, faz isso daí uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a estudar qual ramo que eu ia atuar nos Estados Unidos. Sempre gostei de imóveis como investimento. No Brasil, eu tive alguns imóveis de investimento, até mesmo compra em leilões lá no Brasil. E sempre essa área assim me trouxe bons olhos, né, como investimento e bons retornos, né? E aí, pesquisando o mercado americano, eu me deparei que o mercado é muito aquecido, né? Isso eu estou comparando com o mercado brasileiro e com o mercado canadense também, né? Então, até em função da velocidade dos negócios, uma coisa que eu fiquei assim impressionado, que eu não tinha ideia, que aqui nos Estados Unidos a média que se tem das pessoas trocarem de casa em toda a sua vida é 11 vezes. Então, é um Nossa, negócio. No não sabia Brasil, desse número. no Brasil as pessoas compram uma casa, fica eternamente vivendo a casa. Aqui é um bem da pessoa, a pessoa compra a casa, se ela ganhar qualquer coisa em cima daquela casa para fazer um equity, ela vende, compra outra. Então o mercado é muito aquecido. Isso me chamou muita atenção, tá? E aí eu me mudei faz um ano, vai fazer um ano que eu me mudei para os Estados Unidos. E antes disso, eu comecei a focar como eu ia entrar nesse mercado. E o que me chamou a atenção foi o mercado de leilão nos Estados Unidos. O que é esse leilão? Tem vários tipos de leilões, né? Nós vamos falar aqui, eu acho que na nossa conversa, mas o leilão foi a porta de entrada, por onde eu acho uma grande oportunidade para entrar nesse mundo de negócio imobiliário nos Estados Unidos, né? Então, E basicamente, foi isso que aconteceu. o que é que do leilão te chamou a atenção? O que é que te atraiu no leilão? Então, o que me atraiu no leilão foi a questão do valor que você consegue comprar com desconto esses imóveis, né? A Então, redução da barreira de entrada, né? então foi a barreira de entrada, que pode ser alto o valor do imóvel. No leilão, a gente consegue, nem sempre, e depois a gente vai falar sobre isso também, mas o que me chamou a atenção foi a questão da gente conseguir um desconto muito grande para você entrar, comprar propriedade, né, em função do valor de mercado do imóvel. Então, mesmo imóveis off-market que a gente tem aqui, que a gente acaba tendo um desconto, no leilão você consegue um desconto muito grande quando você compra bem, né? Uhum. No Como é coisa Canadá, que você tem que saber fazer, né? Tem que você saber fazer. falou, é, você falou que morou no Canadá por 10 anos. Lá você chegou a investir no mercado imobiliário ou só aqui? Você sabe que eu tentei, Rodrigo, lá no Canadá. Eu fui no Canadá, na verdade, para fazer um mestrado lá, e a minha ideia era fazer o mestrado na área de concreto e voltar para o Brasil. Tanto é que eu tenho ainda negócio no Brasil, ainda hoje. Mas a ideia era essa. E logo depois que foi 3 anos que eu fiquei lá, eu ia voltar, meus filhos falaram, não, se vocês voltarem, eles querem ficar. E aí eu decidi ficar junto com eles. E aí eu tentei buscar o mercado canadense para poder investir em imóveis. A princípio era comprar um terreno, construir um imóvel e vender. Só que eu fiz as contas, não fechava muito os números. Viu? O custo, quando você compra um terreno, vai construir uma casa,
E se não for fazer em escala, você não consegue competir com as grandes construtoras. Não mesmo. Então, esse foi a grande barreira que eu pequeno. não investi nesse mercado no Canadá. Justamente porque a competição com as grandes construtoras é impossível competir com eles. Né? É muito provável. Quando você entra realmente na construção, você vai ficar pequeno meio que para sempre, né? Isso. Então, essa foi a grande barreira que eu tive para não investir no Canadá. Né? Sim, sim, E sim. o teu primeiro imóvel de leilão foi o teu primeiro imóvel de leilão ou de investimento imobiliário fora no Brasil foi nos Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos. O primeiro Conta imóvel essa foi. experiência, Marcelo. Como é que foi essa tua primeira experiência, teu primeiro imóvel no leilão? Qual foi o erro no teu início aí na jornada de leilão que você não cometeria hoje? Dá uma dica para quem quer começar. Vamos lá. Eu, antes de comprar o primeiro imóvel, eu estudei muito o mercado. Eu fiquei quase um ano estudando, participando de leilão sem comprar. Eu participava para entender como que funciona o mecanismo, até quando as pessoas iam. Aí depois eu analisava, as pessoas compraram, pagaram tanto nesse imóvel, eu analisava o imóvel. Então eu comecei a estudar bastante o mercado, participando dos leilões sem comprar. E eu sabia que não ia comprar. Eu não estou maduro ainda para comprar, eu preciso entender esse mercado antes de fazer a primeira compra. Isso demorou um ano para eu realizar a primeira compra, tá? Então, depois eu participei de vários, e aí eu limitava o meu bid máximo, que ia dar num determinado imóvel, e aí chegava, o pessoal ultrapassava esse bid máximo, eu ficava frustrado, né? Falava, mas não é possível, não estou conseguindo comprar. Depois eu estar preparado e ir para o mercado, né? E participei de vários, não conseguia comprar, não conseguia comprar. E até quando eu percebi que na onde eu estava participando dos leilões, que era na Flórida, o valor dos imóveis sai muito alto. Então a gente não consegue aqui na Flórida, por uma série de motivos que depois eu descobri, e a gente vai comentar aqui, que os imóveis na Flórida, através do leilão de tax deed, que eu vou falar isso para vocês também, o que é o tax deed, ele sai muito alto. A gente não consegue um desconto como a gente consegue em outros estados, tá? Por uma série de motivos. Um dos motivos é que aqui é fácil, todo mundo pode participar, a maioria dos leilões são online e a concorrência é muito grande. Então, isso aconteceu e eu não conseguia comprar imóvel. Aí, eu comecei a perceber também no mercado que os imóveis que saem com preço mais alto, que você consegue comprar com preço mais alto, por exemplo, um valor de mercado de $300 mil no imóvel, valor de mercado, você consegue comprar por $150 mil, $180 mil. Os imóveis que têm um valor de mercado de $100 mil e as pessoas compram por 80, 70, a concorrência é muito grande. E o que eu acabei fazendo para comprar o primeiro imóvel? Tinha uma pessoa que eu conhecia, que a gente fez um curso de leilão junto, e a gente se reuniu várias vezes e conversava, e ele tinha a mesma dificuldade. E a gente falou, vamos juntar nós dois, aí o capital nosso dobra e a gente consegue competir com os outros, que quando você aumenta essa sua régua, você tira um monte de gente fora. E aí foi assim que a gente conseguiu comprar o primeiro imóvel aqui na Flórida. Então Legal. o primeiro imóvel foi na Flórida. Foi na Flórida. Ok. Agora faz sentido o que você falou, né? Que é difícil de entrar aqui por causa da competição, da concorrência, e também é um estado que tem muita gente rica, né? É, Muita gente rica, muitos players, muitos jogadores aqui. tem muita Mas aí Conheço você junta dois. com outras pessoas, obviamente, você ultrapassa. E aí, respondendo, Rodrigo, que você perguntou sobre o erro, né? Por exemplo, essa experiência que eu tive, o que eu não faria hoje? O que aconteceu? Nesse imóvel, eu e ele, a gente estava ansioso, porque quando você começa a falar, pô, eu preciso comprar, você fica ansioso, né? E isso não pode acontecer. Quem trabalha com leilão não pode ter ansiedade nenhuma. E a gente tinha um limite de bid para dar no imóvel, e no meio, a gente falou, a gente vai levar essa casa, passou do nosso limite, então a gente pagou mais do que a gente estava querendo pagar. Então, hoje, a gente vê que a gente não poderia ter cometido esse erro. Não perdemos dinheiro, nada, mas a margem que a gente tinha ia ser maior, mas por ansiedade, a gente acabou pagando um pouco mais do que a gente queria pagar na realidade. Então, isso é um erro que a gente não cometeu. Essa é a dica, né? Manter-se racional
racional. Não ter ansiedade, não deixar a emoção falar. Se não comprou hoje, amanhã vai ter. Todo dia tem leilão, vários leilões. Amanhã tem outro, você participa de outro. E aí vai. Então. É manter a calma, né, na hora. Tenha calma, não se apavore que um dia você acaba comprando o seu primeiro imóvel. Excelente. Ô Marcelo, você falou aí do tax deed, né? Dá uma explicação aí para quem não conhece, para quem está nos Estados Unidos ou para quem está no Brasil, para quem não conhece, quais são as diferenças entre tax deed, tax lien, o foreclosure? Vamos lá. Basicamente, três tipos de leilões, né, aqui, né? É o tax deed, tax lien e o foreclose. Vamos começar pelo foreclose, tá? O foreclose, basicamente, são imóveis que a pessoa financiou esse imóvel através de um banco e aí ele deixou de pagar as parcelas do imóvel, tá? Aí o banco entra com uma ação judicial, recupera o imóvel para ir para leilão. Então, isso a gente chama de foreclose, que a pessoa compra através... É o banco leiloando. É o banco leiloando, tá? Pode ser o banco leiloando ou o judicial leiloando também. Só que o dono da propriedade, quem fez essa ação foi o banco, por falta de pagamento do mortgage, tá? Então, isso a gente chama de foreclose. E existe aqui nos Estados Unidos o tax lien, tá? O que é o tax lien? Então, todo mundo tem o IPTU. Aqui chama property tax, né? Que a gente tem que pagar o imposto da propriedade todo ano, que é igual ao IPTU no Brasil. E aí, se a pessoa deixa de pagar, isso aqui nos Estados Unidos, só esclarecendo, a gente tem a federação, os estados, os condados e as cidades. E quem toma conta, quem arrecada o IPTU aqui são os condados, tá? Nós temos mais de 3 mil condados nos Estados Unidos, então os condados são responsáveis por arrecadar esse IPTU, esse valor de IPTU. E ele que administra esse dinheiro que vai para as escolas, vai para a polícia, vai para o bombeiro e tudo mais. Então é o condado que faz isso. Cada condado existe uma regra. Então, em cada estado existe uma regra, que as leis são feitas estado por estado e o condado também é que determina essa regra quando que ele vai pegar esse imóvel por falta de pagamento do IPTU, vamos chamar IPTU. Então, basicamente, vou dar um exemplo, tá? O condado, ele aceita a dívida, você ficar devendo por 2 anos. Passou disso, ele abre um processo, tá? E aí, o que ele faz? Ele vai vender a sua dívida para quem quiser comprar. Então, o taxzinho, o que é? Ele abre um processo, fala, olha, está devendo 2 anos, então vou pegar essa dívida e vou colocar no mercado para vender. Quem quer comprar essa dívida? E como que funciona isso? Vamos imaginar que a pessoa está devendo $10 mil de imposto da casa. Aí o condado vai lá e fala, olha, estou vendendo essa dívida por $10 mil. E a pessoa, o dono do imóvel, para recuperar o imóvel, porque se ela deixar, tem um período, pode ser 2 anos isso também, dela estar vendendo essa dívida, e se a pessoa não pagar essa dívida, ela perde o imóvel. E aí, como que o investidor ganha? Se o dono da propriedade quero recuperar a minha dívida, ele tem que pagar juro. Então, aqui nos Estados Unidos, nós temos, cada estado tem uma regra, mas basicamente ele tem de 8% a 36% de juro ao ano. Depende do estado, tá? Então, cada estado determina uma regra, e é esse juro que o investidor vai receber. Então, o que acontece? O condado coloca lá, vai vender no leilão de tax lien a dívida, e aí depois a pessoa quer recuperar a casa. Eu vou ter que recuperar essa dívida que eu tenho, senão eu vou perder a casa. Aí ela vai lá e paga os 10 mil mais os juros. Os juros, o condado paga o investidor, devolve o dinheiro dele e devolve com juros. E o condado só fica com o valor da dívida, entendeu? Esse então, é o tax lien ou o tax deed? Tax lien. Isso é o lien. O lien é a venda, é o leilão da dívida, tá? E agora nós temos também o tax deed. O que é o tax deed? O tax deed é quando a pessoa continua o mesmo processo, deixa de pagar
o IPTU por 2 anos, 3 anos, depende do estado e depende do condado. Então, deixou de pagar, aí o condado não é que ela vai vender a sua dívida, ela vai vender sua casa. Tá. Tá? Então, aí vai para leilão o quê? Vai a casa que vai para leilão, não a dívida. E se você Isso é um comprar, você período vai de quê? comprar. De 4 anos, né, Marcelo? Desculpa te interromper, mas seria um período de 4 Então, anos. Você falou 2 anos. Se ele não pagar em 2 anos, aí o condado inicia o processo de cobrança, e se em 2 anos, mais 2 anos ele não pagar, é que vai para o tax deed. Seria isso? então quando é misto, tá? A gente tem estados que é tax lien, tem estado que é tax deed, tem estado que é tax lien, tax deed. Então, falei do tax lien, que é direto da dívida. Vou imaginar que isso daí é só tax lien, o estado é só tax lien. A pessoa vai pagar a dívida lá, e se não pagar, ela vai perder o imóvel. Quando é tax deed, 2 anos está devendo, aí o condado já faz o processo e já manda a sua casa direto pro leilão. Então Tá. não tem esse período de esperar. O período são os 2 anos que ele não pagou. Aí tem o período, por exemplo, que ele é notificado, aí daqui 3 meses vai ser o leilão da sua casa. Se não pagar esse período, você vai perder a casa. É verdade, por exemplo, que nós podemos concluir então que toda propriedade tem um deed. E o deed é exatamente o comprovante que a casa é sua. O deed é Confere? a nossa escritura. É escritura, exato. Escritura. No Brasil, Sim. o deed é a escritura. Tá. Você perde a escritura da casa, eles vão falar Aham. isso. Então, E aí, o tax lien seria o leilão da dívida, né, do IPTU, e o tax Exatamente. deed seria o leilão da escritura. O leilão da escritura. Tá. Tá? E pode ser os dois juntos. Tem estado que é os dois juntos. Começa com tax lien, depois se a pessoa não pagou, aí vai virar tax deed, Tax deed. e aí perde a casa. Daí o valor que é rematado no leilão vai pagar o condado e vai pagar a pessoa lá que comprou a dívida também, o juro da pessoa. E como é que entra nessa composição aí, Marcelo, a dívida do banco? Eu imagino, né, que o cara que não está pagando o IPTU, ele não deve estar pagando a hipoteca dele, né? E aí, quando isso vai a leilão, o banco tem como recuperar o dinheiro dele? Ou seja, você adquire a casa, mas assume o mortgage? Ou você adquire a casa free de débito? Então, essa é a grande vantagem do tax deed, porque o banco acaba perdendo o mortgage da casa. Perde a garantia. Porque aqui nos Estados Unidos, quem é o rei aqui é o condado. O condado, quem tiver abaixo dele vai perder. Então, só que tem um porém. Se existe um mortgage na casa, e essa casa vai para o leilão do tax deed, o condado é obrigado a avisar o banco, falar, olha, o banco é notificado, falou, essa propriedade tem um mortgage e vai para leilão. Se você quiser quitar a dívida aqui, pode quitar a dívida, para você continuar com a garantia. Só que o banco geralmente ele não paga. normalmente não paga. Então, se você comprar se você entrar num leilão e conquistar o direito do tax deed, pagando por ele, você pega a casa inteira. Inteira. Sem mortgage. Se tiver mortgage lá, o banco perdeu. Ou seja, você pega ela sem débito, limpa. Se a casa Então, vale 300 e você pagou no tax deed 150, você não tem mais custo nenhum. Você vender por 300, se você conseguir vender por 300, você fez 150 mil de lucro. Exatamente. Então, a grande vantagem em função do foreclose, que você paga, o leilão, só para vocês terem ideia, inicia o lance inicial da dívida de IPTU. Uhum. Eu já vi casa, por exemplo, que vale $600 mil, começando com $15 mil de dívida. Uau! Tá? Então, só que assim, a maioria das dívidas que estão na casa, IPTU, tem várias, elas caem. Algumas não, tá? Uhum. Então, por exemplo, tem dívida da cidade, por exemplo, que eles fizeram limpeza no terreno lá e também não pagou, aí você assume essa dívida. Entendi. Água, você assume. Então, HOA, por exemplo, depende do estado. Tem estado que, mesmo dívida de HOA, que é o condomínio, né? Para quem não sabe,
Alguns estados você tem que pagar o HOA, você assume. Tem estado não, que o condomínio perde também, não vai receber nada. Então quer dizer que esse tax deed auction é bem concorrido. É bem concorrido. Imagino que seja. Por causa dessas vantagens. Só que, E você falou que, por falar em concorrência, você falou que o mercado da Flórida é bem concorrido, né? Quais são os outros estados mais promissores, vamos dizer assim, os melhores estados para se investir em Itaqui? então, Rodrigo, é assim, o que eu falo para o pessoal, todos os estados são bons, você precisa conhecer. Precisa conhecer mercado, precisa conhecer as regras. Então, dá para fazer em todos os estados? Dá, até na Flórida. Mas tanto é que eu tenho três imóveis aqui na Flórida. Eu falo que é concorrido, mas eu já comprei 3 imóveis aqui. Então, todos são bons, não tem como falar assim, esse vai para lá que eu. Não é assim, porque cada um tem sua característica, cada um. O mais importante disso tudo é você conhecer as regras, porque você pode entrar em uma furada assim e comprar coisa errada por não conhecer a regra. Então, se você conhece muito bem aquele estado, estiver com o pé no chão, você consegue fazer bons negócios, tá? Então, é difícil falar assim, aquele estado é o melhor. Não existe isso, tá? Você já Porque deu aí é uma duas, característica. você já deu aí duas dicas de ouro para quem quer começar, né? Uma é entenda, né? Se informe, e a outra é não deixe as emoções falarem, né? Não deixe a ansiedade falar mais alto. Já são duas dicas de ouro para quem quer começar, né? E assim, sobre a dívida, né? Então, essas dívidas, o banco vai perder. Vê a regra, tá? Então, tem que ler a regra. Cada estado tem uma regra. Cada condomínio tem que ler essas regras. Por exemplo, tem dívida de imposto de renda aqui. Tem dívida que não cai. Imposto de renda, por exemplo, a pessoa está devendo imposto, você vai comprar lá, aí você tem que pagar, assumir a dívida da pessoa que está no imposto de renda, se tiver um lien na propriedade, né? Então, muitas vezes o imposto de renda está devendo lá, o imposto de renda federal aqui dos Estados Unidos coloca um lien na sua casa, e aí você vai comprar lá, se você não fizer a pesquisa disso, que não está em lugar nenhum, você tem que ir atrás, fazer pesquisa, levantar o título. É um trabalho investigativo, né? Isso. E Então quer aí dizer que quando você vai numa lista de leilão, essas informações não estão lá, não, na quantidade, o que tem de dívida. não tem Você tem que fazer nenhuma. o dever de casa de pesquisar. Tem que pesquisar e pesquisar a fundo nisso, tá? E muito. Muito. E isso é vantagem. Eu vou contar uma história para vocês, bem interessante. Por isso que tem que estudar. Teve um imóvel do Arkansas. Esse imóvel, eu estava fazendo a pesquisa do imóvel, aí achei uma dívida lá. O imóvel, para vocês terem ideia, valia 300 mil dólares. Não no estado que estava, mas reformado o imóvel valia 300 mil dólares. Esse imóvel foi para leilão, e aí o lance inicial acho que era 33 mil dólares. Ninguém comprou. E aí eu fui atrás desse imóvel, falei, ninguém comprou esse imóvel. Eu fui pesquisar, tinha uma dívida de 120, basicamente 120 mil dólares da Receita Federal americana, um lien na propriedade. Eu falei, ninguém vai comprar mesmo. Você dava 100 mil para reformar o imóvel, mais 100 mil da dívida que você ia pagar, mais ia disputar no leilão, valia depois 300 mil dólares, não fechava a conta. Uhum. E aí, ninguém comprou o imóvel no leilão. E aí, quando não compra no leilão, vai para uma lista do condado. Esse imóvel fica no condado e alguns condados fazem um novo leilão dessas propriedades. Ou fica disponível para alguém fizer uma oferta lá e levar o imóvel, tá? Aí eu fui pesquisar, peguei o imóvel, comecei a ver a documentação. Por isso que eu falo, você não pode descartar nada, você tem que ir a fundo em toda a pesquisa. Uhum. Aí eu consegui o lien da Receita Federal, da dívida, e eu peguei a data que foi feito esse lien, e de quando era a dívida. E eu percebi que já tinha 12 anos essa dívida. E a Receita Federal Americana só pode cobrar 10 anos. Passou de 10 anos, caduca. Ou seja, caduca, é isso que eu ia falar. Caduca a Então dívida. O que eu fiz? a dívida não era mais válida. Você colocou Não uma era oferta. mais válido, não tinha aquela dívida de 100 mil. Você mandou uma oferta. Mandei oferta de 33, comprei o imóvel.
Ó, que massa, que legal, que história legal. Excelente, excelente. Olha aí, Então, quem faz o dever de casa direitinho, olha aí né? então na realidade, assim, é isso que eu falo, é ruim, pô, tem dívida. Então, nunca descarte nada. Vá a Sim, fundo na pesquisa, sim, entenda como funciona, e aí você acaba. Porque, assim, passou no leilão, ninguém comprou, nem lance deram, porque todo mundo sim, sim, sim. descobriu que tinha uma dívida lá e essa dívida já estava caducada, e ninguém foi atrás disso. Ninguém Então, por foi isso que. ninguém deu um passo extra de ver quando é que era qual era a data da dívida. Pô, muito legal, E olha Marcelo. como, Parabéns. e olha como é importante fazer a due diligence e a investigação da forma profissional, do jeito que o Marcelo e o sócio dele fazem. Ele me contou uma vez que uma pessoa pegou uma propriedade no leilão, arrematou essa propriedade e só via uma foto. E aí, quando ele chegou lá, só tinha a capa da frente da casa, porque atrás tinha pego fogo, na é verdade. Se você puder contar um Nossa, pouquinho essa história, eu achei assim. nossa, conta essa história aí, Marcelo. É exatamente isso. Então, outra coisa, a gente tem, eu e meu sócio, a gente tem umas regras que a gente segue, o que a gente tem que ver antes de dar um lance no imóvel. E o último é ir visitar a casa de alguma forma. Alguém ir até a propriedade, assim, na semana do leilão. Por quê? Porque eu não sei, esse leilão pode estar a casa lá para leilão, 2 dias antes do leilão pegou fogo, alguém foi lá, tacou fogo na casa, você vai comprar, não está mais a casa. E foi exatamente isso que aconteceu. A pessoa não foi visitar a propriedade, olhou no Google Street lá, que você entrou no Google Mapas lá, olhou, a propriedade está aqui, viu a data, que era do mesmo ano, da propriedade, só comprou o imóvel, só que depois, quando foi visitar a propriedade, só tinha a fachada da casa, atrás pegou fogo a casa. Nossa. Sim, Então, olha o assim, prejuízo. uma das regras que a gente faz é, se a gente não tiver uma foto, alguém foi lá, hoje é fácil, tem Fácil. empresas que faz isso, você pede para Sim. alguém lá, então você tem que gastar um pouco, é um investimento que você tem que fazer, mas te garante aí que você não vai comprar alguma coisa que não existe mais, né? Com certeza. É um Eu investimento que vale a pena, né? eu tenho acompanhado bastante pessoas na internet falando sobre leilão, né? Principalmente brasileiros. Você poderia me dizer o que é real e o que é fantasia? A fantasia é que a pessoa vai começar no leilão e vai ficar milionária da noite para o dia. Em qualquer tipo de real estate strategy, né? É, Qualquer estratégia. essa é uma fantasia de Pessoal qualquer profissional. lugar, qualquer É, investimento. Não existe. qualquer. Sim. Tirando jogar na Mega Sena e ter a sorte de ser sorteado, não existe outra Não existe estratégia, cara. milagre. Não existe milagre. É um tema assim que a gente vê muita gente prometendo, né? Ó, vamos leilão, você fica rico, você compra casa por US$ 100 e vende por US$ 30.000. Sim. Entendeu? É assim, as pessoas pegam uma exceção e transformam isso numa regra, né? É. E o mercado não é isso, né? O mercado não é fácil, é difícil para todo mundo, é concorrido. Uma coisa que eu achava que o mais difícil era comprar, não, o mais fácil é comprar. Tá? O Uau. mais fácil de tudo é você comprar qualquer propriedade no leilão. O mais difícil é você gerenciar isso e fazer dinheiro com essa propriedade. Sim. Porque não é só preço, você tem que conhecer o mercado, se na região que você está comprando está vendendo imóvel ou não está. E assim, eu tive várias oportunidades de comprar imóvel, por exemplo, imóvel que eu via no mercado, custava 200 mil, eu tinha a oportunidade de comprar por 50 mil. Ia gastar mais 50 mil para reformar, ia ter um lucro bom. Só que fazia 2 anos e meio que não vendia nenhuma propriedade no bairro lá. Aham. Então estava Entendi. decaindo, todo mundo saindo do bairro. Eu falei, vou comprar, vai ficar. Então, isso precisa tomar muito cuidado. Então, não é só comprar e achar que vale, eu estou vendo lá o mercado, essa casa vale 200, vou comprar por tanto. Não é isso, você tem que conhecer. Uma Porque vez, uma como vez você. é dinheiro? É comprar e vender. Sim, sim. O ciclo final é a venda. Se você É, não quer a venda, não adianta casar a compra, o durante e a venda. ter a venda. Uma Ah, vez você. qual a estratégia? Eu vou vender, eu vou alugar, eu vou Uhum, refinanciar. Então, a gente tem que saber tudo isso, né? sim. Uma vez Qual é você a sua falou para estratégia mim normalmente, que Marcelo?
Você como é que faz normalmente? Você repassa, você vende, você mantém para gerar cash flow? Ou vai depender, cada caso é um caso? Cada caso é um caso, tá? Então depende da região, a gente estuda bastante se vai vender, vai alugar ou vai fazer dinheiro rápido. Então, cada oportunidade é estudado caso a caso, não tem uma regra, tá? Uma vez você me falou que é também um pouco difícil a escalabilidade deste negócio, que você precisa, no caso, ter alguns investidores alinhados para a raise capital, né, que é a levar dinheiro, né, Levantar capital. Isso. levantar capital. Ainda continua, esse é um desafio grande? Esse é o principal gargalo nosso, porque, na verdade, o ciclo de compra e venda é demorado, não é fácil, principalmente quando a gente vai reformar o imóvel, né? Então, aqui nos Estados Unidos é rápida a reforma, mas mesmo assim, por exemplo, você tem a pesquisa, quando a gente começa a fazer pesquisa para o leilão, a gente tem que estar com dinheiro no caixa para participar já, né? É que nem lote. Ir para É. o leilão, daí eu vou buscar dinheiro. Não, porque você tem que pagar no dia, muitas vezes no dia a gente tem que pagar. Acabou o leilão, tem que pagar na hora. Eu lembro. Essa semana teve em Oklahoma um leilão que é em cash, você tem que pagar em cash, nem em cheque. Você tem que levar em cash lá no condado na hora, comprar. Nossa, Comprei. Você vai lá na frente, lá tem os funcionários do condado com as maquininhas, você leva em dinheiro, conta o dinheiro, beleza. Então, cada condado tem uma. Então, o dinheiro você tem que estar antes, né? E aí, você tem que esperar. Normalmente, o DID, que é a escritura, não demora muito. Aqui na Flórida, um mês mais ou menos, você já tem a escritura do seu nome. Então, algumas vezes você tem que fazer a limpeza do título, tem que contratar um advogado para limpar o título. Então, contratar uma tire company para fazer essa limpeza. Então, existe um ciclo. E esse ciclo a gente fala de 8 a 12 meses. Então, o capital que você colocou agora, muitas vezes você vai colher o fruto daqui 12 meses. E leilão tem todo dia. Então, a gente é muito dependente de capital para poder girar isso, né? Claro. Porque você tem lucratividade boa, só que o ciclo para fazer cash flow é demorado, né? Não é fácil. Né? entendi. Eu lembro uma vez que você falou de uma experiência, você foi ao Texas participar de um leilão, era um lugar relativamente grande e teve muita gente, né? E aí você viu malas e malas de dinheiro entrando Esse foi o Oklahoma, Rodrigo, que eu estava na falando. Roma. Teve esse rapaz era corretor, um americano, era corretor. Eu descobri que ele era corretor de imóvel lá na época. Lá, e eu acho que ele estava comprando para investidor. Ele chegava com 2 malas de viagem, cheio de dinheiro. Uau! E 2 dias de leilão, ele gastou $3 milhões comprando imóvel lá. Tudo em cash. Tudo em cash. Uau! Imagine. No Brasil tem essas histórias de dinheiro cheio de mala, mas é por outro motivo, né? Não é para comprar Ô, Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto de dinheiro você acha que uma pessoa precisa para começar de forma responsável no mercado leilão nos Estados Unidos? O que é que você recomendaria? Olha, a pessoa pode começar comprando terreno mais barato do que casa, né? Então ela pode começar, se tiver pouco dinheiro, pode começar com um terreno, né? Então você consegue começar com 10, 15 mil dólares comprando um terreno. Na Flórida, por exemplo, o terreno é muito concorrido aqui, a margem é muito pequena. Então, mas tem estado que você consegue comprar com 10, 15 mil, começar comprando o terreno. Mas aí que tá. Você vai comprar testar. O que não pode é a pessoa achando que com 10 mil dólares ela não vai fazer mais nada da vida, só vai fazer leilão e esse 10 mil vai virar no mês que vem 20, no outro 30 e assim. Não funciona assim, tá? Então, isso é uma coisa que o pessoal ilude muito, falar, eu tenho 15 mil dólares, vou largar tudo que eu estou fazendo, só vou fazer leilão, vou comprar o terreno por 15, aí vendo por 30 o mês que vem, aí já pego esses 30, gasto 10 para me manter e eu... Não funciona assim. Então, a pessoa pode começar, eu sempre falo assim, nunca largue o que está fazendo, a sua renda, comece paralelo fazendo isso. Tá? Aprenda, né? Aprenda. A não ser que você tenha um capital grande, aí você vai fundo, começa, você tem dinheiro para se manter, mas é demorado. É demorado. É um processo, né? É um processo. Acho que até que para quem tem um capital grande, né, tem a fase de aprendizado, né? Tem. A gente começa com daqui que você tenha esse conhecimento que você tem, por exemplo, que possa estar 100% voltado para isso, demora um pouquinho. Então, mesmo que tenha um capital grande,
Cara, foca primeiro no aprendizado, né? Vamos aprender primeiro. Mas num pedaço de terra que você compra, né, ou arrecada por 10 mil, qual seria o valor de mercado dele, em média? Rodrigo, não tem. Não tem, Hum, não tem como dizer, porque cada leilão é uma coisa, cada imóvel é assim. Eu falo 10 mil, é assim que a gente encontra oportunidade com 10 mil. Mas pode ser que com 10 mil eu faça 13 mil, ganhe US$ 3.000. Então sei, sei. depende, tá? Depende. A gente comprou um imóvel agora comercial fazem uns 2 meses atrás. A gente pagou, são 2 acres, tá? Hum. Num lugar bem localizado. E a gente pagou US$ 90.000 nesse terreno comercial. O valor de mercado dele, o price do condado, é 550 mil. O Uau. caramba! É uma margem bem alta. Então a gente encontra margem alta, sim. Sim. E esse imóvel, por exemplo, a gente decidiu que a gente vai construir é, é, um building comercial lá para locação, tá? Sim, sim. Então, na nossa frente, tem um McDonald's na nossa frente do terreno, então é Uau. muito bem localizado. Que Então, legal. na verdade, o que que a gente está fazendo? O leilão, a gente sempre fala assim, o leilão para nós é a matéria-prima do negócio. Sim. Então, muitas vezes não compensa você comprar e vender. Então, É, dependendo da situação, é nesse só uma caso, ferramenta, né? é uma ferramenta de conseguir esse imóvel, ou é terreno, é casa, Uhum. pode ser o que for, e a gente transformar isso na maior rentabilidade possível, tá? Claro. Legal. Pô, mas você trouxe bons exemplos, bons exemplos. Marcelo, se a pessoa mora no Brasil, ela consegue investir no mercado imobiliário através de leilão nos Estados Unidos? Consegue, mas não é fácil, é difícil, tá? Por quê? Existe estados ou condados que muitas vezes é leilão presencial, você tem que estar lá presencialmente. Alguns exigem que você seja residente aqui nos Estados Unidos para participar. Muitas vezes você tem dificuldade com a abertura de conta bancária aqui para participar. Então, tem uma série de fatores que impedem. É impossível? Não, não é impossível, mas é difícil, não é fácil. Eu, quando Só estava tem morando umas dificuldades a mais do que o processo de quem mora aí. de quem mora aqui, então Deus. tem uma dificuldade. Eu não vou falar que é impossível, porque não é impossível, mas é uma dificuldade bem grande, tá? É mais De, Tá. fácil uma pessoa se juntar ou fazer uma parceria, no caso, com o Marcelo e fazer, né? exatamente, exatamente. Uma Era, que a era essa a pessoa. minha próxima pergunta, Marcelo. Como é que faz para quem quer investir com você? Ah, como é que funciona assim? Como é que um investidor interessado em investir no mercado imobiliário nos Estados Unidos através de leilão pode entrar em contato com o Marcelo? Como é que é o desenho da proposta? Fala um pouquinho disso aí. Então, a gente tem uma empresa, né? Outra coisa, a gente sempre aconselha a pessoa a comprar através da empresa, não pessoa física, tá? Por uma série de motivos. Uma delas que facilita muito a compra, facilita muito para você conseguir. Você vai reformar uma casa, por exemplo, você consegue colocar todas essas despesas de reforma para Uhum. descontar a sua lucratividade, que você paga imposto aqui nos Estados Unidos sobre sua lucratividade. E muitas vezes, quando você faz isso através da pessoa física, você não consegue descontar. Então, é, é uma grande vantagem você fazer tudo através da empresa, tá? Uhum. E o que que a gente faz? A gente procura parceiros que queiram investir aqui. Aí a primeira coisa, a gente precisa saber quanto que ela quer investir. E aí ela fala, eu tenho US$ 10.000 para investir. E aí a gente começa a procurar alguma propriedade para fazer essa compra, tá? E para ela, a gente faz todo o trâmite, ajuda ela a quiser montar empresa, ajuda ela a montar empresa aqui, a abrir conta em banco e gerenciar isso tudo para ela, tá? Porque é difícil, por Uhum. exemplo, você comprar um imóvel da pessoa que está fora daqui e precisa reformar esse imóvel, como que vai fazer? Precisa do boots on the ground mesmo, né? Precisa do input Exatamente. aí. Precisa conhecer. Então, e uma coisa que a gente não faz é, ó, eu compro, agora você se vira.
para reformar, para vender. Não, a gente faz todo o processo, tá? Então, a gente é como se E fosse como é que a pessoa entra em contato com você, Marcelo? Quais são suas redes sociais? Tem site? Como é que faz? Pode entrar no meu Instagram, é Marcelo Terra 33, tá? E meu telefone é 407 990 4694, tá? E meu e-mail depois eu vou passar, eu acho que vocês conseguem colocar no vídeo aí também, né? Sim. E daí eu passo o e-mail também, tá? Mas Tá, pode tá. mandar pelo Instagram, pode mandar. Eu tenho um WhatsApp também, por esse número que eu passei. É só mandar uma mensagem para mim, querendo conhecer, a gente explica todo o processo, como que funciona. E aí a gente fala assim, a gente compra o imóvel a quatro mãos, tá? Então, quando a gente for participar, a gente já tem o capital aqui da pessoa para comprar. Nós vamos atrás dos próximos leilões, vamos mostrar para eles as oportunidades, ó, tem esse. E aí a gente decide com ele quais nós vamos dar lance. Não dá para, na hora do leilão, a pessoa falar assim, eu quero que você compre esse, não quero esse. Não, a gente tem que fazer uma pesquisa tudo antes, fazer toda a documentação, visitar o imóvel, tem que fazer tudo isso. Na hora É de um dar lance, processo tem que ter mesmo. várias opções ali e qual for sair é o que a gente vai comprar. Mas é um processo bem transparente aí e a gente faz tudo para a pessoa não precisa Você saber pega na nada. mão e segue junto. E aí, se a pessoa quiser depois ir sozinha, não tem problema. Ela vai aprendendo com a gente, né? Vai participando, Essa é a melhor forma. Essa é a melhor ela forma. vai aprendendo com a gente fazer isso. Essa é a melhor forma. Fazer com quem já tem experiência, já tem caso de sucesso, aprender e continuar com a pessoa ou não. Aí É depois isso. vai de, entendeu? Vai Vai da de cada pessoa se um. começar ou não. Ela corta o caminho, né? Sim. Vai cortar o caminho. E aí como a gente está junto, a gente vai tentar minimizar todos os erros que a gente já conhece, a gente já cometeu, para a pessoa não cometer logo no início, né? Vai dois do risco, né? Para quem, Marcelo, para quem fala, está, Rodrigo. diga lá. Não, para quem está Não, você, por favor. interessado, né, sim, eu acho que a gente está com um certo delay. Mas para quem está interessado, por exemplo, em aprender mais, tem alguma coisa que você possa recomendar? Como, por exemplo, livro, alguma pessoa para seguir, YouTube channel? Quais são os meios para que a pessoa possa aprender um pouco mais, né? Olha, tem muita informação na internet, né? Tem. Sobre curso, sobre cursos, vários cursos tem. É, eu, assim, recomendo a pessoa, porque tem várias pessoas que dão curso. Eu acho assim, a pessoa tem que tomar cuidado, porque tem muita coisa. Eu acho que o filtro é assim, não compre ilusão. Se você vê alguma pessoa dando curso e falar, olha, vamos comprar por 100 e vende por 20 mil, fuja, porque não é verdade isso, tá? Então, eu não vou Velho recomendar ditado, ninguém. né? Quando a esmola é grande, o santo desconfia, né? Toma cuidado com isso, se você escutar esse tipo de coisa, tá? Toma cuidado, porque muitas vezes não é verdade, a pessoa só está interessada em vender curso lá e. Olha, eu já vi várias pessoas que compraram o curso e aí teve uma pessoa que eu conheci, minha esposa conheceu, uma vez a pessoa falou assim, olha, fiz um curso e eu comprei um imóvel, paguei, quanto que era? $500. E é uma judiação, porque essa pessoa está aqui nos Estados Unidos e ela estava com dificuldade financeira e achou que isso daí ia mudar a vida dela. Uhum. Sacrificou, catou $100 daqui, $100 ali, comprou um imóvel por $500. E ela achando que valia $20 mil, um terreno grande. E aí colocou até no Facebook para vender, no Marketplace para vender. E ela estava com dificuldade, direito, não sabia nem onde era o imóvel. Aí Nossa! ela encontrou com a minha esposa, comentou, daí a minha esposa falou, meu marido mexe comigo, falou, dá uma olhada com ele, se ele pode me ajudar, me orientar aqui, que eu comprei, só que estou em dúvida. Tá bom, aí minha esposa me passou os dados do imóvel, eu fui ver, ela não comprou o imóvel, ela comprou um direito de exploração mineral. Ai, não. Quer dizer, Deus. perdeu $500. Por quê? Perdeu. Fez um curso, achou que sabia, através do Uhum. curso, fez o curso, no outro dia já estava comprando. Caramba. Então, é assim,
Mesmo fazendo curso, tem que tomar cuidado, a pessoa tem que ter bom senso. Assim. Eu fiquei um ano estudando isso a fundo antes de comprar, participei de vários leilões, estudava. O grande problema é assim, que as pessoas vendem aquilo que eu falei na primeira conversa nossa. Vai ficar rico do dia para a noite. Não é assim. Impossível, impossível, né? Então tem gente que está iludido com isso, quer um milagre na vida, assim, do dia para a noite, e acaba fazendo E isso, né? principalmente se a pessoa está numa situação mais vulnerável, como você colocou, que a pessoa está com uma situação financeira mais... Isso vai me salvar. E aí acabou perdendo até os $500. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que assim, é duro recomendar um curso, porque não tem um curso perfeito, tá? Você precisa, faz alguns, tenha bom senso, faz o outro, escuta do outro lado, outra pessoa também, e até para você entender, não deposite todas as suas confianças no curso. Deposite em você, de você realmente aprender. Né? Hoje é muito fácil você pesquisar na internet, tem um monte de curso, tem curso grátis, tem curso pago. Então faz isso, ouve várias pessoas aí antes de começar a comprar. Né? Existe esse tipo de... Uma boa estratégia Perdão, fala, Rodrigo. Existe essa categoria ou essa estratégia, né, de leilões, e você explorou muito bem aí o foreclosure, o tax deed, tax lien. Existe esses três, por exemplo, no Canadá? Olha, Rodrigo, eu procurei e não achei, viu? E parece que tem alguma coisa em Quebec. Quebec tem alguma coisa, mas eu não fui a fundo, tá? Eu não sei do dizer. Ontário eu procurei e não achei nada disso. Sim, sim. Bom, isso explica muito porque muita gente, é o motivo pelo qual muita gente está saindo do Canadá e vindo para cá, né? Por causa das oportunidades. As oportunidades. Confere. E assim, o Canadá tem muito também de ser a favor da pessoa que está devendo. Então, vamos É verdade. Muito assistencialista. Assim, assistencialista. Aqui nos Estados Unidos é lei, acabou. Cumpre-se a lei, acabou. É que uma coisa, vocês não fizeram essa pergunta, eu vou falar. Assim, como que faz se tiver alguém morando na casa? Vocês já pensaram nisso? Sim, sim. Acho que você me falou do primeiro caso, né, em Jacksonville. Assim, isso mostra como a lei funciona aqui. Eu já fiz 2 eviction, é o despejo da pessoa, já fiz 2. Não é fácil, não é agradável, é terrível. Assim, a primeira vez que aconteceu isso comigo, eu fiquei muito mal, porque eu me senti culpado de tirar a pessoa da casa. Mas depois eu vi que eu fiz um bem para a pessoa. Vou te explicar por quê. Teve uma casa que a gente foi, a pessoa estava vivendo dentro da casa em condição precária, trancado na casa, sem ar-condicionado. Assim, aqui na Flórida, você viver sem ar-condicionado não dá. Como no Canadá, sem aquecimento, aqui na Flórida, sem ar-condicionado. Então, a pessoa estava ficando doente dentro da casa, assim, não tinha o que fazer, não tinha dinheiro nem para comer, não tinha nada. E aí a gente comprou esse imóvel e a pessoa vivia na casa. E a gente tentou contato, batemos na casa para tentar um acordo com ela, para ela sair. Não conseguimos, mandei mensagem, liguei, não respondeu, nada. Bom, tivemos que entrar com o eviction, que é o despejo. Só para vocês terem ideia, eu contratei um advogado para fazer isso, entrar com o processo. Do dia que eu entrei com o processo, o advogado entrou com o processo, foi para o juiz acolheu o processo, pediu para a parte contrária responder, se defender, ele se defendeu, aí o juiz julgou de novo a defesa, improcedente, aí o juiz mandou fazer o despejo, foi a ordem para o xerife me ligou, marcou a data e fez o despejo. Tudo isso durou 28 dias. Nossa, mãe! No Canadá ia durar 28 anos. 28 Nossa, a gente escuta em Ontário questões assim de mais de ano, a pessoa sem pagar aluguel, detonando o imóvel e não consegue tirar. 28 dias você tirou o inquilino. Impressionante. Ele se defendeu na corte. Ele foi lá, se defendeu, não paguei o direito da defesa, né? Direito de defesa, se defendeu, tudo. Não tem conversa. 28 dias. Então, assim, eu admiro aqui que funciona, as coisas funcionam. A economia gira por causa desse tipo de atitude, entendeu? Sim. Então ele teve 2 anos para pagar, para se defender, tudo. Passou o prazo, não tem o que falar.
E aí eu falo que Nossa. eu tive lá, porque o proprietário tem que estar lá, ou um representante para estar junto, para o xerife dar posse da casa para você. Quando aconteceu isso, eu falei, mas não é possível, o que eu estou fazendo? Eu não vou mais comprar imóvel de leilão e estou tirando. Me senti super culpado disso, porque era um senhor, tinha acho que 72 anos de idade, sozinho, então condição precária. Só que tem um porém. Uma coisa que acontece aqui, que quando você, por exemplo, o condado tá cobrando uma dívida de US$ 15.000, e esse imóvel vai para leilão, e aí começam os lances. Esse imóvel vai ser leiloado a US$ 115.000. O condado não pode ficar com esse dinheiro. O condado ele só pode ficar com os 15 mil. E o que acontece com Hum, essa diferença? Vai para o céu, vai para o Vai para o antigo dono da casa, que o perdeu. dono. Ok. que Você fez um legal. bem especial para ele. Esse homem recebeu US$ 140.000. E Aham. aí, quando eu contei para ele, ele não acreditava. Ele não tinha nada, não tinha dinheiro para comer. Então, Cara. ele saiu da casa, só que ele não conseguia manter mais a casa dele lá. Uhum. E aí, eu, a princípio, quando ele saiu da casa, eu falei, olha, eu procurei o senhor não respondeu. Daí ele estava chateado, falou, pô, não tem para onde ir. Eu falei, o senhor tem US$ 140.000 no condado que o senhor, direito do senhor. Eu falei, não, não Uhum. tenho. Imagina, como eu tenho isso, não tenho nada. Eu falei, liga lá. Ele ligou, aí confirmaram que ele mudou assim, a vida desse homem. Imagina. Ai, Porque que bom. o dinheiro que ele pode comprar uma casa mais barato, ou É, uma mobile mobile home, home, mobile, yeah. e Vai para o assim ia ter o convívio. dinheiro para ele sobreviver. Então, ele Sim. fez a mudança, porque na onde ele estava, ele ia morrer lá dentro. E é mesmo. Não, Caramba, e que ele pode, é como o história. Rodrigo está falando, ele pode alugar um quarto, ele é sozinho, não precisa uma casa só, É, vai no por isso que eu Bolívia, falo. aluga um quarto, né? É, E com Uhum. 140 mil ele vai ter vai ter uma qualidade muito melhor do que teria Muito sozinho, maior. sem conseguir manter nem a Sim. alimentação. é, Nossa, Aham. então, o final foi bom, o final feliz. aí mudou a minha mentalidade. Eu falei, A sua tudo bem, percepção, né? tudo Ah, que bem com bom. esse senhor. Mas e por incrível que pareça, a maioria das pessoas existe milhões de dólares nos condados que as pessoas não vão resgatar por falta de conhecimento. Sim, sim, sim. Que vai para Nossa, leilão, a pessoa compra e a pessoa. E tá lá a diferença. E o condado não pode usar esse dinheiro. Fica numa É, conta lá, não pode mas usar. a pessoa não é informada pelo condado? Não, Nossa, caramba. não é. Então, existe muito dinheiro parado nos condados, esse dinheiro que sobra da diferença do leilão, que as pessoas não vão lá resgatar por falta de Sim. conhecimento. caramba. Uau. Tá aí uma coisa que eu não sabia. É. Gostei Impressionante. bastante da conversa, Marcelo. Assim, histórias interessantíssimas, características do leilão que a gente desconhecia, inclusive fazer bem ao próximo, sem nem estar planejando, mas acabou fazendo bem ao É, próximo. Muito legal. Interessante a história da casa que era só uma parede, todas as dicas que você deu para quem quer começar, né? E o que evitar, né? Quando começar. Foi uma explicação bem realística, né? Bem E tem transparente e honesta. muitos casos experiência de vida, assim, né? que a gente, todo dia é um caso. Eu já vi gente comprando pedaço de rua, comprando lagoa, em leilão. Uau. É Fala assim. isso. Eu vi uma reportagem um dia desse, Marcelo. É, Uma reportagem de um cara, não sei onde era, cara, qual foi a cidade, não me recordo, não sei se foi em Nova York, acho que foi em Nova York. Ele comprou no leilão um terreno e o condado, por erro, colocou em leilão a rua. Só que era uma rua de mansões. Então, quando o cara foi lá, era uma rua, ele não tinha o que fazer. Aí ele, para fazer dinheiro, né, para recuperar o investimento dele, ele queria cobrar estacionamento de quem estacionasse na rua, né? Aí os moradores se juntaram e entraram com a ação. Resumindo a história, ele perdeu o investimento, porque a prefeitura não permitiu que ele tomasse posse de uma cobraça. rua que é pública, né? Não permitiu que Uhum. cobrasse pelo estacionamento e ele acabou perdendo aí o dinheiro.
Não, eu já vi, teve uma vez, eu acho que foi em Oklahoma que eu fui no leilão, e aí tinha uma. Porque o que acontece? Todas as terras, elas têm o parcel que a gente fala, que é a matrícula do imóvel, né? Parcel ID, que é uma matrícula. É um partial number. É o parcel number. Então, existe, por exemplo, condomínios que você tem as casas, aí você tem uma casa lá da outra, e tem uma tripinha ali entre uma casa e outra que ficou ali e ali criou um parcel ali. Seria um easement? Não, não é um easement. Por exemplo, imagine duas single family. Uhum. Você tem a separação entre uma casa e outra. Por algum motivo, você tem os lotes um do lado do outro e ficou entre um lote e outro, ficou um pé, por exemplo, por 100 pés de comprimento e um pé de largura, que não é de ninguém ali. Eu acho que na hora de fazer o loteamento, pelo tamanho, sobrou esse pedaço. Sim. Só que isso, existe o número de parcel, tá? E ficou, eu acho que era da construtora, ficou para a construtora, que não dá para fazer nada, e ficou lá, a construtora não pagou o IPTU desse parcel, e quando Sim. você tem o parcel, tem que pagar o IPTU. E aí foi para leilão. E você acredita que tem gente que compra isso? Nossa. A pessoa compra, vai fazer o quê com aquilo? Então, eu fui no leilão, aí a pessoa comprou, eu falei, mas não é possível. Aí tem um amigo meu, falou, eu vou perguntar para a pessoa lá por que ela comprou. Porque tem o endereço, se você pegar esse parque, tem o endereço, tudo certinho. Uhum. Aí ele foi lá e perguntou, desculpa perguntar, por que você comprou? Eu comprei imóvel, tem um endereço aqui, numa região boa. Ele falou, mas você viu? Você sabe o que é? É um imóvel, um terreno. Falou, olha, daí mostrou no computador, olha aqui, você comprou essa faixa. Mas não é possível. Comprou um pezinho. Um pezinho, um pé por 100 pés. Nossa, mãe. Então, as pessoas vão no leilão, já vi as pessoas vão no leilão, é o leilão, tem o endereço, não faz pesquisa nenhuma. Assim, vai e compra, fala, tem um lote aqui. Não é um lote, é uma faixa, que não dá para fazer nada. Caramba, que responsável. Tem gente que compra em lugar de inundação. Então, por exemplo, eles começam a fazer pesquisa, ver se tem. Aqui tem muita inundação aqui, né? Tem alagado. Aí você Exatamente. muro. Você compra o terreno, só que é lugar de alagamento. Você compra o brejo. Compra o brejo. Nossa. Muita gente compra. Só que você não pode construir, não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. Então é a primeira coisa que a gente vê, até casa que vai comprar. A gente faz a pesquisa se lá, qual é o zoneamento e qual é no FEMA, né? Existe um site. O FEMA é o Flood Zone, né? Flood Zone, qual é o Flood Zone? Então, a gente vê, não, tem casa, isso muda, né? Sazonalmente, né? Então, dependendo da inundação que teve, eles vão mudando. Você precisa estar sempre atualizando isso. Claro. Então, é uma coisa que muita gente compra. Nossa, mãe. Novamente, tem que fazer o dever de casa, tem que pesquisar. Não é simples, não é investir $500 e tirar 20 mil, né? Tem que fazer o dever de casa. Mas eu acho que, muito esclarecedor a conversa. Em tudo que a gente faz na vida, a gente tem que conhecer profundamente, né? Assim, para você não errar menos. Sempre falo, você nunca deixa de errar. Você tem que minimizar, né? Isso, mas e o leilão é assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado. Leilão, vou lá, tem um endereço aqui, vou lá, compro. Olha no Google Maps, tá aqui a casa. Não é assim. Tem muita coisa por trás disso que a gente tem que se certificar antes de comprar um. É um trabalho técnico, né? Trabalho técnico. Investigativo, né? Como você falou no início, é um trabalho investigativo. Sim, Luciano faz isso. Extremamente. A grande vantagem aqui dos Estados Unidos é que tudo é público. Então a gente essa é a vantagem. No Canadá não tem nada público. Não tem nada público no Canadá, no Brasil também não. Não. Tudo. A gente sabe quando foi construída a casa, quem foi todos os donos da casa, se foi demolido, se não foi. A gente sabe tudo. O que precisa fazer é fazer essa investigação. Isso leva tempo e custa caro, não é barato. Sim. A gente mantém gente o tempo todo fazendo essa pesquisa para a gente. Verdade. Mas para poder achar alguma oportunidade, né? Mas tem muita oportunidade, né? Tem muita oportunidade. E está aí para os investidores, né? Que quiserem. Assim, é uma grande chance de começar a colocar o pé no leilão aí, comprando junto com a gente, né? Sim. Para quem está lá no Brasil, que vai assistir esse podcast ou corte, entre em contato com o Marcelo, @Marcelo
Terra33, é isso? Isso, é no Instagram. Aí depois Marcelo Terra33. Entre em contato com o Marcelo, que ele vai te ajudar aí a explorar essas oportunidades aí no mercado imobiliário de leilão nos Estados Unidos. Isso aí. Rodrigo, você tem mais alguma pergunta? Marcelo, você quer deixar alguma mensagem? Eu só quero agradecer a vocês aí pelo convite e pela oportunidade de a gente conversar, mostrar para o público aí, de vocês aí, mais uma oportunidade dos Estados Unidos de negócio aqui, né? E Nós é que alertar, tomar agradecemos. cuidado. É um ramo bom, só que tem que conhecer o mercado, tomar cuidado, não acreditar em falsas promessas aí, e desconfiar. Tudo que é fácil, é rápido, desconfie. Olha, eu Dicas. acho que foi tão interessante a conversa que vai ter que ter um capítulo 2, né? Vamos aí. É, uma boa. A gente podia marcar um próximo episódio e entrar mais Sim. em detalhes, por exemplo, no Tax Deed, ou entrar mais em detalhes no Tax Lien, ou quais são os passos que você usa para fazer essa investigação. A gente podia realmente agendar um próximo episódio. Foi muito rico. Vamos, Ou tá então, fechado, não tinha que vocês marcarem aí, eu topo. caso de sucesso, né? Talvez alguns casos de assim, um passo a passo do que você fez, sei lá, da compra à venda, mas com mais detalhes, eu acho que seria interessante. Não, vamos marcar sim, vamos. Vamos agendar. Vamos Marcelo, agendar. obrigado aí novamente. Imagina, Sucesso nos seus empreendimentos. E até a próxima, né? Vamos agendar a próxima. até a Vamos. próxima. Um abraço, E, Marcelo. e vem para cá, Rodrigo, do Canadá, vem nos visitar aqui. Eu Venha mesmo. vou, pode deixar que eu vou. Então tá bom. Um Abraço para abraço. vocês. Um Boa noite. abraço. Tchau, tchau, Tudo pessoal. bom. Tchau.